A graça e a paz a todos, tudo bem? Meu nome é Alexandre e hoje eu vou estudar com você o Anticristo. Um estudo muito bom que traz todos os versículos relacionados ao Anticristo. Talvez você tenha uma dúvida se o Anticristo é a besta, se o Anticristo é o Papa. Quem é o Anticristo? Vamos orar para que a gente entre já no tema dentro da palavra? Pai querido, em nome de Jesus, nos dê o entendimento da palavra. Usa a nossa vida para tua honra e glória em nome de Jesus. Amém, Pai. Aleluia. E o primeiro capítulo, o primeiro verso, está lá, em Cartas de João, 1 João, capítulo 2, verso 18. E o discípulo amado, ele diz assim, filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Lá no verso 22 do próprio capítulo 2, diz assim, quem é o mentiroso? É uma pergunta. Se não aquele que nega Jesus Cristo? Olha isso. Eu vou ler de novo. Quem é o mentiroso, se não aquele que nega Jesus Cristo? Que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias? Esse é o mentiroso. Olha a continuação. É o anticristo. Esse mesmo, que nega o Pai e o Filho. Eu vou ler o próximo verso, que é o 23, e a gente vai de novo voltar para o 22. Olha só. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho, tem o Pai. Olha aqui o verso 2. Quem é mentiroso? Olha aqui, quem é mentiroso? Uma pergunta aqui para você que está ouvindo. O diabo, a antiga serpente. O diabo, ele é mentiroso e não só mentiroso, ele é o pai da mentira, o progenitor da mentira. E olha aqui, quem é o mentiroso se não o anticristo? Esse é o anticristo. Aquele mesmo que nega o pai e o filho. Então a gente está começando a entender, olha, quem é o anticristo. Vamos lá. De novo, em 1 João, é epístola, é carta, tá? Capítulo 4, verso 3, aqui, E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Olha isso. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eles, olha aqui, que já estão no mundo. Olha isso. O anticristo já estava no mundo lá na época de Jesus. Vai pegando aí. Agora, 2 João, também é epístola, tá? Capítulo 1, verso 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, olha isso aqui, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Disse que Cristo não é de Deus, ele já é o anticristo. Vai pegando a benção aí. Agora é no Evangelho, no Evangelho de João, tá? Não é na epístola. Capítulo 1, verso 11. Veio para os seus e os seus não o receberam. Quais eram os seus? Jesus veio para quem? Para quem veio? Jesus. Mas a todos, esse é o verso 12 agora. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Olha que coisa interessante. Aos que creem no seu nome. Os filhos de Deus são aqueles que creem em Cristo. Os filhos do diabo são aqueles que não creem em Cristo e professam que não creem. Lá no próprio Evangelho de João, capítulo de número 5, verso de número 43, a gente vê um versículo um tanto quanto poderoso. Olha aqui, Olha Jesus falando, eu vim em nome do meu Pai e não me aceitam. Vocês não me aceitam. Se outro vier em seu próprio nome, vocês aceitam. Olha o poder dessa frase, sai da boca de Cristo. Eu vim no nome do Pai e vocês não me aceitaram.
Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês vão aceitar. Vai pegando aí o anticristo. Olha aqui, ó, verso 12 capítulo 12, verso 47 do próprio Evangelho de João. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas eu vim para salvar. Verso 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. É a própria palavra que tenho pregado. Essa o há de julgar no último dia. Não tem ninguém julgando ele, ele mesmo se julga. Imagina você, estou fazendo só uma imaginação aqui, tá? Tá repreendido até. Você não crendo em Cristo, você já se julgou. Você diz, eu não creio no Salvador. Então como você pode receber a salvação se você não crê no Salvador? Lá no próprio Evangelho de João, capítulo de número 8, verso 42, olha o que diz. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaria, pois que eu saí de lá e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas foi Ele quem me enviou. Verso 43 do próprio capítulo 8. Por que não entendais a minha linguagem? Por que vocês não compreendem como eu falo? Por não poderdes ouvir a minha palavra. E o 44 diz assim: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala o que é próprio dele, porque é mentiroso e pai da mentira. Foi o que falamos um pouco atrás sobre essa questão. E você percebe que Jesus é muito claro. Ele não está dizendo que vai julgar, a própria pessoa se julga. Um mentiroso que diz que Cristo não veio de Deus, esse é o anticristo. O que diz que Cristo não veio de Deus é o anticristo. Vamos agora no Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 3. E olha o que diz aqui. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. A palavra diz em certo lugar, né? Bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço, escândalo, né? Esse é um bem-aventurado. Eu quero que você vá lá em Mateus. Isso a gente passeia, se você quiser dando pause, tá? Vai pegando Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 5. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres, a eles são pregado o Evangelho. Verso 6, e bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim, foi o que acabamos de falar. Se escandaliza em Cristo, como a gente viu no verso anterior, no capítulo anterior, do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, não tem com ele, não tem parte com ele. Agora, lá na primeira epístola de Pedro, 2,6, por isso também nas Escrituras se contém: eis que ponho em Sião uma pedra principal na esquina, eleita e preciosa, a quem nela crer não será confundido. E assim, para vós, verso 7 do capítulo 2, de primeira epístola de Pedro, os que credes é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovavam, essa foi a principal de esquina. De verso 8, para finalizar, nesse capítulo, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aquele que tropeçam na palavra. Olha, tropeça na palavra, em Cristo, sendo desobedientes para o que também foram destinados à desobediência, destinados ao diabo, pelas suas próprias atitudes. Vamos de novo lá em Mateus, capítulo 10. Eu vou estar trazendo os versículos para a gente poder entender somente na Bíblia, sem ter uma explanação direta de interpretação humana, que é Bíblia pura. Se eu só estivesse lendo isso aqui, eu não teria muita dificuldade, eu tenho certeza, de me expressar. E você teria tão pouca dificuldade de compreender. Mateus 10, 32, 33 e 34. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens,
eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Jesus Cristo está dizendo que precisamos crer nele. E não somente crer nele, mas aplicar aquilo que a gente acredita. Livro de Lucas, Evangelho de Lucas 12:8. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. E olha lá o que diz em Isaías capítulo 9, versículo de número 2. Esse já é o mais profundo, né? Isso já é mais uma intimidade. E você vai pega essa benção aí. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. E isso é uma bênção, pois quem consegue enxergar a luz que é Cristo é aquele que tem verdadeiramente o chamado de Cristo. Quem não enxerga é um condenado. Aquele que nega o Filho, nega o Pai. E quem não tem o Filho, é impossível ter o Pai. E ele é o anticristo, é o espírito do anticristo que está nele. Mateus capítulo 4, verso 16 e verso também de número 17. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Você vê que o que Isaías falou já vai replicado agora em Mateus, que é no Evangelho, no Novo Testamento. E aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. E olha só como Jesus é maravilhoso, né? E a gente vai seguir ali para a reta final, trazendo de volta os primeiros versículos que a gente leu. E a gente vai para uma conclusão muito interessante, né? E diz assim lá em 1 João, Epístola de João, capítulo 2, verso 18, verso 22 e depois o verso de número 23. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito o anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Quem é o mentiroso? Pergunta aqui. Se não aquele que nega Jesus, o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho, esse tem o Pai. E a gente vê nesse último versículo aqui, ó. Eu nem ia trazer ele aqui no estudo, ele está até um pouco mais isolado, mas eu senti de trazer ele que é para a gente entender, ó. Segunda Epístola de João, segundo livro de João, segunda Epístola, capítulo 1, verso 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam Jesus Cristo, que ele veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. E olha a conclusão aqui. A conclusão: vim para os meus, mas os meus não me quiseram. A palavra anticristo foi escrita apenas, essa palavra, anticristo, apenas na Epístola de João, nas duas cartas. Só está ali em João, na Epístola de João. Não está nos Evangelhos, não está em Apocalipse. Você não vai encontrar essa palavra anticristo. E o anticristo, categorizado, personificado, pessoa, apenas um indivíduo, é o próprio judeu. Pois é, talvez você fique impressionado. Hoje não se coloca mais nome de Jesus nas pessoas em Israel. Hoje não se diz mais que aquela pessoa, né, ela espera o Emanuel, o Cristo, o Jesus, o nosso Cristo. Elas estão esperando um Cristo, um Cristo que já veio, mas esperando de um outro jeito, não como a gente, esperando a segunda vinda. Eles estão na primeira vinda. Eles negaram Jesus Cristo. O povo judeu, o povo hebreu negou Jesus. Na cara de Jesus, crucificou Jesus, maltratou Jesus, humilhou Jesus. E ainda o crente fica ainda lá. Meu Deus. O anticristo é o judeu. O espírito do anticristo entrou no judeu no princípio.
foram os que mataram, isso foi vindo. O Papa não é o anticristo, ele é uma outra personalidade, é uma outra personalidade, é uma outra pessoa. O Papa não é o anticristo, ele não nega Jesus. Ele diz sobre Jesus. Ele é uma outra personalidade, vamos dizer assim, né? Uma outra personalidade do inimigo. Mas ele não é o anticristo. Ele pode ser a besta, o falso profeta, falso mestre. O anticristo não. E o anticristo não é o falso profeta. Eu não sei de onde tiraram esses estudos aí. Claramente está dizendo aqui, quem é o anticristo é aquele que nega Cristo. Ó, eu vou ler de novo aqui, ó, esse verso que não tem como dizer que é outra coisa. Olha aqui, ó. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam Jesus Cristo, que vem em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Quem é o anticristo? Aquele que nega Cristo. Quem nega Cristo é o anticristo. Não tem muito o que falar, minha amiga, meu amigo, meu irmão, minha irmã. O anticristo é aquele que nega Cristo. Não adianta você rodar a Bíblia, passear pela Bíblia, inventar histórias, está escrito, é só ler. Quem é o anticristo? Quem nega Cristo. Quem negou Cristo naquele momento, lá naquela hora? O judeu. O judeu negou a Cristo. O anticristo é Netanyahu, todo esse grupo de judeu. Vai lá perguntar para o Netanyahu, primeiro-ministro, o presidente de Israel. Pergunta se ele crê em Cristo. Pergunta lá para ele. Ele vai dizer que Cristo não é o Messias. Ele vai dizer que Jesus não é o Messias. Então ele tem o espírito de anticristo. O anticristo, ele nega Cristo. E eu não nego a Cristo, e nem você. Deus abençoe que você tenha aprendido nesse estudo que o anticristo é o judeu. Não tem o que fazer, meu filho. Pode, fica triste, eu também fiquei. Mas não tem para onde a gente fugir aqui. O anticristo é o judeu. Mas não está coligado. Lê aí, lê de novo. Lê não, né? Você não está lendo, está ouvindo, né? Mas pega aí os textos e vai lá ler. Procura a palavra anticristo em outro capítulo, em outro versículo. Você não vai encontrar. E ouve o que o discípulo amado escreveu. Leia, ouve. O anticristo é quem nega Cristo. E o judeu foi o primeiro a negar Cristo. Até o próprio Pilatos não negou Cristo. Morreu nas suas dores. Mas ele não negou a Cristo. Ele disse, eis aqui o rei dos judeus. Pilatos não negou. E o judeu negou. E até hoje nega. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. As nossas vidas. Fiquem na paz. Um beijo no coração de todos. E eu quero finalizar com uma oração. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, obrigado por esse momento, obrigado por tudo que o Senhor fez, e eu te peço para que o Senhor nos ajude sempre a viver o teu evangelho, o verdadeiro evangelho. Nós não somos anticristo, nós cremos em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Pai. Obrigado.